Olá, pessoal. Eu vou, como faço, desde já agradecer pela sua participação em mais esse vídeo e aproveito também para pedir a sua inscrição. Se ainda não conhece o meu canal no YouTube, Pitico e Prosa, por gentileza, inscrevam-se lá. Deixe desde já o seu comentário, compartilhe, comentem com seus amigos já os vídeos que lá estão e esse que eu começo agora a compartilhar com vocês. Eu quero fazer esse compartilhamento tendo em vista dois programas televisivos que eu assisti. Um, agora há pouco, que me motivou a conversar com vocês, porque eu vi agora na TV Cultura. Esse programa chama-se Matéria de Capa, que é levado ao ar aos domingos, como hoje, apresentado pela jornalista Andresa Boni. A pauta foi Viver Sem Envelhecer. E um outro programa, também da TV Cultura, da rede de programação dessa importante TV, inclusive fica a dica aí para vocês acompanharem, e eu gosto muito de assistir aos programas da TV Cultura, o jornal da TV Cultura, mas eu faço referência ao programa de nome Palavras Cruzadas, que ele é apresentado pela jornalista Thaís Ogama e tem, digamos assim, a intermediação ou a participação direta do filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu vou começar esse meu comentário com vocês sobre o programa Matéria de Capa, que eu já fiz referência logo no início e vou dar sequência em alguns minutos e depois falo com vocês sobre o Palavras Cruzadas da semana passada, que também foi sobre o tema do envelhecimento. E é por isso que eu estou aqui, porque são esses temas, é esse conteúdo que me interessa estar aqui com vocês para compartilhar, para informar, para tirar sua dúvida, para aprender com vocês também em relação a esse assunto que precisa cada vez mais ser conhecido e falado entre nós. O programa que eu assisti agora há pouco, ele também, como o outro, é interessante, que eu vou falar logo a seguir. A questão é a seguinte, levantada pelo programa: Viver Sem Envelhecer. Então, em síntese, são pesquisas, estudos sérios, científicos, de universidades renomadas internacionalmente. Inclusive, teve a participação do professor da Universidade de São Paulo, o professor Wilson Jacob Filho, que é uma referência na geriatria e gerontologia brasileira, que fez a intermediação entre as matérias, muito interessante, muito bem colocado. Não é de hoje que eu acompanho o trabalho do professor Wilson Jacob, que inclusive é referência para o nosso trabalho aqui em Juiz de Fora. Mas o programa fala dessas pesquisas científicas dando conta exatamente o seguinte: a grosso modo, tá, pessoal? Eu estou aqui abreviando um pouco. Claro que não é tão assim panorâmico dizer, e muito menos não quero colocar nenhum conteúdo de desconsideração, de invalidar ou de rejeitar o que foi apresentado. Eu só quero fazer uma comunicação que para mim é básica, é de que não tem como viver sem envelhecer, né? As pesquisas científicas dão conta, e a matéria mostrou isso, o quê? Que a gente está cansado de saber e que às vezes, muitas das vezes, a gente não faz. Nós mesmos que trabalhamos com pessoas idosas, que desejamos uma longevidade, um envelhecimento saudável, ativo, participativo, negligenciamos muitas dos princípios e diretrizes que os estudiosos nos colocam e que a gente socializa com as pessoas, mas em nós mesmos a gente não faz. Por exemplo, a prática regular de atividades físicas, a boa alimentação, você buscar novas aprendizagens, novos conhecimentos, novas amizades. E aí foi muito bem colocado pelo professor Wilson Jacob, que aí resume bem a grandeza da participação dele e do próprio programa, de que os fatores genéticos, eles têm pouca influência no desenvolvimento de qualidades de um envelhecimento saudável ao longo do curso da nossa vida. Esse envelhecimento ele pode receber a nossa interferência no sentido positivo desse desejo de envelhecer bem, com saúde, com atuação,
através da construção de um meio ambiente familiar saudável, de relações familiares amistosas, de cultivo à amizade, como eu disse antes, e com essas práticas de atividades físicas também. Então a genética ela tem uma influência, mas perto da preponderância do meio ambiente e dos fatores socioemocionais, eles estão muito mais dispostos e que a gente pode interferir para esse envelhecimento, são muito mais relevantes e importantes na conquista desse envelhecimento do que a própria definição genética, que já nos é dada desde a gestação no útero materno. Então, esses fatores socioambientais, hábitos saudáveis de vida, atividades físicas, alimentação, a gente pode interferir, a gente pode mudar. E isso está comprovado cientificamente, inclusive o programa mostrou os estudos científicos dando conta dessas realidades, né? Agora, o que eu não consigo entender e não entendo, ou melhor, não concordo, não consigo admitir isso, de que é impossível viver sem envelhecer. Claro que a gente deseja, e aí eu estou sendo repetitivo, envelhecer com qualidade de vida, mas a gente fica idoso, a gente fica velho, né? E eu acho que a matéria, ela deixa a desejar a partir do momento que cria no telespectador uma fantasia de que a gente, só falta dizer que a gente não vai morrer, como já tem, né, alguns estudos colocando isso pela inteligência artificial, sendo suficientemente possível evitar a nossa morte. Claro que tem estudos sérios, como por exemplo, a definição em diagnóstico daquilo que você pode vir ter de debilidade da sua saúde. Não que seja condenatório, taxativo, mas as pesquisas apontam, e isso o programa Matéria de Capa apontou hoje, com os estudos científicos das universidades internacionais, em laboratórios científicos, de fazer um prognóstico daquelas doenças ou até do que a gente vai morrer em função desses estudos científicos, o que é interessante. Mas assim, a mim parece, pessoal, que é vender fantasia, é negar uma realidade que a gente sabe que mexe na estrutura financeira e em especulação, na produção de medicamentos, de uma eterna juventude e de que o envelhecimento tem que ser evitado de todas as formas. Até se tem, com grande repercussão internacional, inclusive midiática, a medicina anti-age, né, que é a medicina anti-envelhecimento. Nada contra. Quem tem condições financeiras e tal, tudo bem. Mas eu penso que a gente precisa se educar e buscar encarar esse tema, por mais difícil que seja, ainda mais num país pobre como o nosso, de muitas desigualdades sociais, responsabilizar a sociedade e o Estado brasileiro. Pode parecer um comentário inadequado em função do quadro atual que a gente vive no Brasil, dessa atuação maior em relação a essa população que mais cresce, que mais crescerá, que é a população idosa. Então esse programa Matéria de Capa é interessante, está disponível no YouTube, aí da TV Cultura, acho importante, se você quiser ir lá ver, dar uma olhadinha, eu acho que vale a pena também ver e conhecer. Mas me parece muito assim, vender uma situação que não é a realidade, né? Eu acho que o envelhecimento ele tem que ser situado no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país, e ser uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Do poder público, executivo, judiciário, legislativo, de toda a sociedade. E não, assim, me parece vender fábulas, né? Livros, medicamentos que vão prolongar a juventude, o elixir da juventude, coisas que a gente sabe, que eu entendo que tem muito mais a ver com a ideia mercantil, né, de produzir e vender medicamentos, vender ilusões para todos nós. Esse é um comentário que eu faço. O outro do programa da semana passada, Palavras Cruzadas, que tem a jornalista Thaís como
apresentadora, e o Pondé, filósofo, que faz os seus comentários, eu achei interessante, porque desmistificou essa situação de que por ser já uma pessoa idosa, necessariamente tudo é mil maravilhas, as pessoas são honestas, vai para o céu direto por causa da idade, por causa dos cabelos brancos. Então eu acho que o programa da semana passada, no comentário do filósofo Pondé, ele derruba os preconceitos, os mitos, principalmente romanceando o envelhecimento, como se envelhecer fosse assim, 100%, em todos os casos, uma situação agradável, um mar de rosa, quando na verdade não é. Nós temos velhice e velhices no nosso país. A velhice, inclusive, ela é constituída por vários fatores sociais, culturais, econômicos, filosóficos, que vão determinar se você vai ter uma velhice A ou uma velhice B. Mesmo no mesmo grupo etário, a produção dessas velhices são diferentes, inclusive de gênero. A velhice do homem e a velhice da mulher são completamente diferentes. Esse programa, então, Palavras Cruzadas, da semana passada, o relevo que eu dou a ele é exatamente desconstruir essa ideia romanceada que a gente tem em relação à velhice, em relação a nos tornarmos pessoas idosas. Que agora eu posso fazer tudo, eu não tenho responsabilidade, né? Eu já dei a minha parte, eu já dei a minha contribuição. Quando, na verdade, a gente precisa continuar aí, na minha opinião, ativo, participativo, mesmo e inclusive já tendo uma idade avançada, com 80, 90 ou até 100 anos. De qualquer maneira, pessoal, são pequenos comentários que eu estou fazendo, na minha opinião, desses dois programas que trazem a pauta do envelhecimento, que eu acho que tanto um quanto o outro, falta colocar no dia a dia da nossa cidade, como eu disse, do nosso país, que a velhice existe, que nós vamos envelhecer e que essa realidade tem que ser comemorada, por mais difícil que seja, principalmente no quadro social adverso que nós estamos tendo. Nesse quadro de pandemia, da Covid, onde nós temos quase 500 mil vidas perdidas, e os idosos têm sido, agora não, mas inicialmente foram os primeiros a serem definidos por situações de falta de equipamento e de perda das suas vidas, não é? Então, é um desafio que é colocado para a sociedade brasileira e que eu penso que todos nós temos que nos envolvermos com ele, que é a luta por política pública destinada às pessoas idosas, educação para o nosso envelhecimento, da gente conversar mais sobre esse tema, da gente se envolver cada vez mais com ele e não assim sair do extremo de vender situações até com base científica de que é possível viver sem envelhecer. E não é possível viver sem envelhecer. Eu penso que a gente tem que colocar essa questão no nosso dia a dia e buscar da nossa organização, das próprias pessoas idosas, a sua contribuição em participação social, em participação coletiva, de dizer não, né, de exigir política pública, de exigir o cumprimento da Política Nacional do Idoso, de exigir o cumprimento do Estatuto do Idoso, para que efetivamente a gente tenha uma cidade e um país para todas as idades. Pessoal, esses são os meus comentários. Está aqui nesse vídeo no YouTube, no meu canal. Vá lá se você ainda não se inscreveu, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e aí a gente vai dando sequência aqui nesses vídeos, conversando sobre esse assunto que é tão caro e tão preciso e necessário que a gente fale cada vez mais sobre o nosso, o seu, o meu envelhecimento. Pela sua atenção, muito obrigado.